Prepare-se, porque a temperatura política em Brasília subiu mais uma vez e dessa vez não foi por causa de CPI, operação da Polícia Federal ou algum escândalo clássico que já virou rotina. Foi por um embate direto entre um dos ministros mais poderosos do Brasil e a cúpula do partido que comanda o Palácio do Planalto. Alexandre de Moraes resolveu apontar o dedo para o governo Lula, e a resposta veio na hora, carregada de acusações, ironias e uma tentativa clara de inverter o jogo. Mas antes de entender o que está acontecendo, respira fundo e se pergunta: estamos diante de um racha real entre poderes? Ou isso é só mais um capítulo da novela política onde cada fala é calculada para servir de munição eleitoral? Porque, no Brasil, até silêncio é estratégia. A fala de Moraes, por si só, já foi um recado. Ele não apenas criticou pontos específicos do governo, mas deixou claro que não vai ficar passivo diante de certas decisões políticas que, segundo ele, estariam atrapalhando a estabilidade institucional. Foi como se o ministro dissesse: vocês têm o poder, mas não podem tudo. E, convenhamos, no clima de Brasília, isso é praticamente jogar gasolina num incêndio já aceso. E a reação do presidente do PT foi imediata, inflamando ainda mais o debate. Acusações diretas, insinuações sobre postura e até aquela tentativa de pintar Moraes como alguém que, apesar de estar no STF, estaria atuando politicamente. É como se o partido dissesse: cuidado, porque nós também sabemos contra-atacar. E aqui começa o jogo perigoso, quando o judiciário e a política partidária começam a trocar farpas publicamente. Não é só um problema entre eles, é um recado para todo o país e um recado que, geralmente, tem mais de uma camada. Na superfície, parece só um bate-boca institucional, mas no subtexto, está em jogo o controle da narrativa, o poder de influência e, claro, a preparação para os próximos embates eleitorais. Agora, vamos ser claros, essa troca de ataques não acontece no vácuo. Ela é reflexo direto de um ambiente onde as instituições já vivem sob tensão. A imprensa tradicional vai dizer que é um debate democrático saudável. Mas o povo, na rua, já entendeu que, quando esses gigantes brigam, é o cidadão comum que acaba esmagado no meio. E é aqui que eu te pergunto: será que essa crítica foi realmente espontânea? Ou foi uma jogada calculada para testar limites? Porque, no xadrez político, ninguém dá um passo sem pensar em 3 jogadas à frente, e Moraes, que já mostrou não ter medo de bater de frente com partidos, políticos e até empresários, não iria falar sem saber exatamente onde queria chegar. Do outro lado, o PD também sabe jogar esse jogo. Responder com força significa não demonstrar fraqueza diante da sua base. É como se fosse uma mensagem interna: nós não vamos nos curvar, nem mesmo diante de um ministro do Supremo. E para a militância mais fiel, isso soa como coragem. Para o resto do país, pode soar como confronto perigoso. E vamos ser sinceros, essa troca de farpas não resolve nada. Não diminui desemprego, não reduz a inflação, não melhora a segurança pública. Mas ela cumpre um papel importantíssimo para quem está no poder: desviar a atenção. Enquanto a manchete é Moraes versus PT, ninguém está falando dos problemas reais do dia a dia, e esse tipo de embate também serve para medir temperatura. É como jogar uma pedra na água e ver o tamanho das ondas. Se a reação é grande, o tema rende politicamente. Se é pequena, se arquiva e parte-se para o próximo episódio. É assim que se constrói uma narrativa e, no Brasil, narrativa é quase mais importante que resultado concreto. Mas o que me chama a atenção é como esse conflito expõe a fragilidade da tal harmonia entre os poderes que tanto gostam de repetir. Harmonia. No papel, sim. Na prática, cada poder tenta impor sua vontade, e quando um deles se sente desafiado, o contra-ataque é instantâneo. E a gente sabe que, quando o STF entra no jogo político, as consequências podem ser explosivas. Basta lembrar de outros casos recentes, onde decisões judiciais mudaram completamente o rumo de pautas no Congresso ou até afetaram campanhas eleitorais. A figura de Moraes, nesse contexto, já é vista como um superministro. Alguém que concentra mais poder do que muitos gostariam de admitir. O problema é que, quando esse poder se choca diretamente com o executivo, abre-se um precedente perigoso.
ou de que disputas pessoais ou institucionais podem escalar para algo muito maior, comprometendo a própria estabilidade do país. E aí, meu amigo, quem paga a conta é sempre a população. Agora, vamos trazer isso para o que realmente importa. O que essa briga significa para o futuro próximo? Primeiro, ela mostra que, nem mesmo dentro do círculo que se considera progressista, há unanimidade. Segundo, deixa claro que 2025 não vai ser um ano tranquilo. A disputa por narrativa já começou e cada lado está afiando suas armas para os próximos embates. E você pode ter certeza, tanto o discurso de Moraes quanto a reação do PT vão ser usados como munição política, por quem está de olho em 2026. Cada frase, cada declaração, cada resposta vai ser recortada, distorcida e amplificada para servir aos interesses de quem quer ganhar votos. Por isso, é fundamental que você não caia na armadilha da superfície. A imprensa vai tentar simplificar, reduzir tudo a quem tem razão ou quem foi mais agressivo. Mas a pergunta real que você precisa se fazer é: quem ganha com essa briga? Quem lucra? Quando o foco do país está em um conflito entre ministros e partidos, e não nos problemas reais que afetam milhões de brasileiros. Porque, no fim das contas, esse jogo não é sobre Lula, Moraes, PT ou STF. É sobre controle. Controle do que se fala, do que se pensa e do que se lembra. É sobre garantir que, quando chegar a hora de votar, a sua memória esteja marcada, não pelos problemas que importam, mas pelas disputas que eles querem que você enxergue. E aqui vai um alerta: a liberdade de expressão e o direito de questionar estão sendo testados diariamente. Se hoje a briga é entre um ministro e um partido, amanhã pode ser contra qualquer cidadão que ousar falar o que pensa. E se a gente aceitar calado, quando eles brigam entre si, será muito mais difícil reagir quando decidirem brigar contra nós. Então, fica aqui o meu convite. Não assista a isso como um simples espectador de novela. Analise, questione, fale, compartilhe. Porque enquanto eles brigam pelo palco, quem garante o futuro é o público que não se deixa enganar pelo espetáculo. Se você quer continuar recebendo análises sem filtro, sem rabo preso e sem medo de falar a verdade, já se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. A gente precisa construir juntos uma voz que não dependa de favores, nem se curve a narrativas prontas. O que está acontecendo em Brasília agora é mais um teste. E, como todo teste, ele revela quem está realmente atento e quem já foi engolido pelo teatro político. Não seja plateia passiva. Seja voz ativa. Porque, no fim, a única coisa que assusta quem está no poder é um povo que não se cala.